Esperança 89.1 em FM. Estamos então em condições, e como disse bem irmão Paulo João, estamos aqui no estúdio 3 da Voz da Esperança, onde já está a sua santidade Pai Meia-Munã, para então este momento de conversa. Sabemos que hoje é 22 de agosto, uma data em que o universo toquista está a celebrar, e sua santidade aqui está então para este momento de conversa com os toquistas e não toquistas, com todo o universo toquista, mas também com toda a audiência da Voz da Esperança e todos os amigos do toquismo que a essa altura estão em nossa sintonia para então acompanhar, expectantes por ouvir sua santidade. Hoje o assunto é sobre matrimônio e vamos ter também a nossa linha aberta para depois da exposição daqui de sua santidade podermos então permitir que os nossos ouvintes tenham palavras e também aqui algumas questões à sua santidade Pai Meia-Munã. Antes queremos fazer uma leitura bíblica que vamos extrair na carta do apóstolo Paulo enviada à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 21, e vou parar no versículo 25, depois os outros serão feitos como contexto da nossa conversa. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém. Amém. Então, este texto é que vai introduzir esta nossa conversa, porque estamos hoje a recordar o primeiro casamento que fez com que houvesse, de facto, esta família que hoje é constituída por várias tribos e línguas, nações, raças deste planeta. E achamos bem, e na responsabilidade que temos hoje, conversarmos um pouco com os casais, com aqueles que querem casar, com a família, com os filhos, com os netos, para que possamos então encorajar, mas sobretudo ensinar aquilo que é de facto o valor do matrimônio, o valor da família, sobretudo nos tempos modernos, onde a família passa por grandes desafios. Desafios econômicos, desafios culturais, desafios da fé e tantos outros desafios que a família enfrenta hoje. Por isso que quando lemos Paulo na sua carta que escreve à igreja de Éfeso, podemos encontrar os elementos chaves que devem, de facto, conduzir o matrimônio no bom caminho. Achei bem buscar o versículo 21, que tem sido muitas vezes dispensado quando se fala dessa relação do marido e da mulher, sobretudo no que diz respeito à submissão. Porque o versículo 21 traz-nos elementos importantes, onde encontramos aquilo que deve e pode desconstruir o entendimento que muita gente, e muito ainda se questiona, sobretudo nos tempos de hoje, quando os princípios cristãos legados na Bíblia são combatidos, são quase que de tempo em tempo e hora a hora, digamos assim, desconstruídos e quase que desvalorizados. Então, por isso achei bem buscar o versículo 21 para dar corpo àquilo que é a ideia geral desse texto que Paulo fala aos maridos, às esposas, isto é, aqueles que casam. Devemos entender que o casamento, primeiro, é uma instituição de Deus. No versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, onde encontramos esta afirmação de Deus, quando ele diz, e eu vou repetir o que ele terá dito,
milhares de anos, isto é, na criação, quando começa a ordenar aquilo que seria a vida do homem na terra, depois de o ter criado, o homem Adão, Deus, na sua omnisciência e o amor infinito à sua criação, olhou no homem que havia criado, enquanto que todos os outros, digamos assim, seres haviam sido criados 2 a 2, fêmea e macho, mas o homem estava sozinho. E Deus disse no seu, digamos assim, amor infinito, ninguém o obrigou. É Ele que criou, é Ele que sente o vazio que o homem vivia. E diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui começa o matrimônio, aqui começa a vida a dois. Enquanto Adão vivia sozinho, embora na companhia de tantos seres criados por Deus, estes seres não alegravam o seu espírito, a sua alma sempre continuava triste. E por isso Deus achou bem criar-lhe uma companheira, uma adjutora. É esta adjutora que lhe foi dada e Adão lhe deu o nome de varoa. Isto é o feminino da palavra varão, porque veio do homem, veio do varão. E Deus orienta que a partir dali o homem deveria juntar-se à sua mulher e com ela fazer a família. Até aí, tudo bem. E quando vimos o texto inicial que está a conduzir a nossa conversa, vimos que Paulo, apóstolo do Senhor e nosso modelo, está a dizer que deve haver uma sujeição uns para com os outros. O versículo 21. Queridos e caríssimos ouvintes e pregadores que me escutem, muitas vezes nós dispensamos este versículo, sobretudo por causa da divisão que foi colocada aqui, nas versões que temos, sobretudo Almeida, Revista e Corrigida, e outras versões que colocam uma divisão entre o versículo 21 e depois começa o versículo 22. Para nós termos sempre, digamos assim, uma forma de transmitir este texto, devemos recorrer ao versículo 21, para que a palavra submissão não seja entendida como é interpretada hoje, como se fosse que o homem iria usar o autoritarismo e a partir dali escravizar a mulher. Não. A palavra submissão que aqui encontramos significa dizer que a mulher iria reverenciar o seu marido, respeito ao marido, respeitar o marido, encorajar o marido e, sobretudo, ver no seu marido como aquele que é o líder da sua família, a cabeça da casa. Esta frase também, cabeça da casa, tem sido
nos últimos dias, sobretudo, quando a inteligência e a sabedoria se aumenta todos os dias, tem sido também combatida. Muitos dizem que não pode, isso é do século VI. Hoje, no século VI, esta palavra, esse enquadramento já não encontra lugar, porque hoje há uma emancipação e a mulher também pode liderar, pode fazer. Não. Os que acreditam em Cristo e em Deus que enviou este Cristo sabem que existe hierarquia. Essa hierarquia não é uma hierarquia de uso de poder dominante, dominador, para dominar, para maltratar, para escravizar. Não. É uma hierarquia que é normal, conforme Paulo compara a igreja à própria mulher. Sabemos que Cristo nunca maltratou a igreja. Cristo nunca obrigou a igreja a lhe seguir. Antes, pelo contrário, a igreja procura seguir-lhe porque nele encontram a paz, encontram a salvação. Também é este, digamos assim, conceito que Paulo usa naquilo que é a palavra submissão e também aquilo que eu citei atrás, que o marido é a cabeça da mulher. Significa dizer, como Cristo é a cabeça da igreja, ele ama a sua igreja e tudo fez e ainda faz para que a igreja possa subsistir, possa ser resiliente, capaz de viver e sobreviver em todos os momentos. E ele próprio entrega-se como sacrifício para que a igreja possa, digamos assim, ser salva. Então, Paulo traz esses elementos naquilo que é a vida a dois, no lar, o esposo e a esposa, para que a mulher olhasse no marido como a sombra protetora, aquele que tem a capacidade de poder, digamos assim, lutar e fazer tudo para o bem-estar da mulher, para o bem-estar do lar. Isto implica que a nossa interpretação ultrapassa o nosso entendimento humano, sobretudo o nosso desejo, mas sim compreendermos as Escrituras com visão posta naquele que é o autor das Escrituras, que é primeiro imparcial, que é primeiro justo, honesto, que nunca procurou, digamos assim, dominar. Então, quando a palavra submissão é invertida hoje, de que submissão significa escravizar, estamos a querer colocar na boca do próprio Paulo, que é, digamos assim, o vaso de Cristo, e são palavras de Cristo, aquilo que ele não disse. Paulo quer aqui que haja uma relação saudável, que os relacionamentos sejam construídos na base do amor e respeito mútuo. E também aí onde o marido não pode chegar, a mulher deve ajudar o marido. Por isso está aí o serviço recíproco, a ajuda mútua. Por isso ela vem como adjutora, ajudante, e não como simplesmente escravo, para ajudar, para completar, para complementar a vida no lar. Então, esta é a forma que a igreja, e sobretudo quando falo igreja, cada um daquele que acredita em Cristo deve entender o texto e fazer com que aqueles que ainda têm uma interpretação diferente possam compreender a razão dessa escritura. E Paulo, no versículo 30, diz que porque todos somos membros do corpo. E ouvimos como que a mulher surge. A mulher surge através desta operação maravilhosa que Deus realiza em Adão, e é dali onde surge a varoa, que é chamada depois Eva. Significa dizer, somos de facto a mesma pessoa. Ele queria ter de facto essa ligação, por isso não pegou mais em barro e fazer uma outra pessoa que a mulher, mas sim pegou no marido, no homem, e tirou a costela e fez a mulher para que houvesse ligação, houvesse entendimento, houvesse este acasalamento normal e harmonioso. E por isso ele procurou fazer esse tipo de operação, não porque já não tinha capacidade de fazer outro barro, mas ele queria fazer simplesmente, como podíamos transportar na nossa realidade, uma só nação, um povo, um só povo, uma só nação. Significa dizer, se você ferir a sua mulher,
está ferindo-se a si próprio, porque ela provém de ti. E se maltratar a mulher, também maltrata-se a si próprio, porque também ela veio de ti. E por isso, da mesma forma como você ama o seu próprio corpo, trata o seu próprio corpo, dá banho, lava muito bem, procura um bom perfume para que esteja bem. Da mesma maneira, também tem de tratar o corpo da sua mulher por ser parte de si. Então, meus amados e amadas que estão a me ouvir neste momento, dia 22, em que a igreja celebra 76 anos do primeiro casamento, primeiro matrimônio, que abre, digamos, o caminho para este novo concerto, para que o povo que hoje acredita neste caminho tivesse um patriarca. Toda família na terra tem um patriarca, ou um patriarca adquirido através, digamos assim, de nascimento, isto é, consanguínea, ou então um patriarca espiritual, como foi Abraão, que é o patriarca do povo hebreu. Então, hoje, na nossa era, os tocuistas não podem ter receio, sobretudo temor, de identificar-se como aqueles que são família de Simão Gonçalves Toco, de Maiamona, que é o patriarca. Todos que acreditam neste caminho têm um patriarca. O patriarca é Simão Gonçalves Toco, o Maiamona, que é o vosso dirigente. Ele que é o cabeça entre vocês e Deus. Então, o casamento do vosso dirigente torna, digamos assim, esta família numerosa, como Abraão lhe tinha sido dito, sai fora para ver o número das estrelas, se consegues contar, se conseguir então, ok, se não conseguir então, tem de saber que a sua semente na terra será como essas estrelas que você vê no céu. Então, naquele dia, houve um casamento de um homem e uma mulher, Simão Toco e Rosa Toco. Hoje é, digamos assim, milhares e milhares e milhões, significa dizer, aquele sonho de Abraão se cumpre também. Hoje, o patriarca Simão Gonçalves Toco tem milhares e milhares de famílias, pretos e brancos, mestiços e amarelos, todos seguem Simão Toco como pai, como o caminho que lhes leva à salvação. Por isso, meus caríssimos, o casamento tem de ser vivido não com base no temor à lei, não. Eu sei que há casamentos que vivem hoje porque temem a lei. Se eu deixar, vão me punir, se eu deixar, vão me tirar o cartão. Se o casamento vive nesse sentido, é doente e não alegra a Deus. O casamento deve ser vivido com base no amor e no respeito mútuo. Onde há respeito mútuo, há, digamos assim, o relacionamento saudável. Onde há o relacionamento mútuo, não significa dizer que não pode haver problemas, também seria mentira. Quem que disse que durante o tempo todo de convivência, o teu dirigente e a tua Marosa não tiveram troca de palavras, que ninguém vos engane, e eu sou o que sou. Houve, mas tem sempre, digamos assim, existido esta compreensão e existiu essa reverência, essa capacidade de pedir perdão. Uma mulher que aprendeu a pedir perdão ao seu marido, este lar vai longe. E quando um marido não ouve, não atende o perdão que a sua mulher pede ou solicita, este marido também não pode alegrar a Deus. Um lar só vive bem quando as partes sabem reconhecer as falhas e pedirem perdão. Aí sim há o Espírito Santo, aí sim reside Cristo e o seu Pai. Por isso o lar tem de ser colocado sob responsabilidade de Cristo. Aqueles que acreditam neste Cristo devem entender que o nosso lar só será seguro se nós formos homem e mulher de oração. Tanto na presença de um ou do outro ou da outra, deve haver esse relacionamento, essa ligação espiritual. Muitas vezes, quando o marido e a mulher estão bem unidos em espírito, quando a mulher tenta pensar uma coisa, então o marido já pensou. E quando vão dizer, então pensei já assim, significa dizer que estão bem espiritualmente. Isso acontece quando o lar é criado, o lar é vivido com base no amor de Deus e não com base no temor da lei. Aliás, a lei não salva ninguém. A lei mata. A lei não leva alguém à salvação. A lei serviu como aio, como disse Paulo, para levar os homens a Cristo.
Tendo chegado a Cristo, a lei deveria terminar. Se não termina até hoje, porque o homem ainda não se converteu totalmente. E por isso ainda há lutas a fazer, há batalhas espirituais a fazer para que o homem compreenda que, ao chegar a Cristo, devia se despir de toda a carnalidade, de todo o eu, no sentido de que Cristo habitasse nele. Então, o lar é este lugar muito importante onde a paz deve reinar. Não pode ser que o lar se transforme, como hoje, num ringue, num campo de batalha, onde um até foge estar nesse campo porque não quer lutar. Não. Deve existir, de facto, a compreensão mútua. Satanás está a investir bastante, digo-vos. Satanás está a investir bastante contra os casados, aqueles que têm ido ao templo e fazem um juramento perante os homens e perante Deus de que eles estarão unidos até a morte e querem construir através, digamos assim, do seu lar o reino de Deus em miniatura. É estes lares que o diabo está totalmente a investir contra, colocando nesses lares espíritos destrutivos. O entendimento, às vezes, já não existe. Cada um tenta, digamos assim, ver-se o mais importante e não quer ouvir o outro, a outra. Quando assim é, o lar está a ser atacado. É preciso muita oração, porque estamos a caminhar para a parte final da nossa caminhada como cristãos. E cada cristão tem de entender isso, que a nossa vida na Terra, digamos assim, é temporária, não é este o nosso lugar, estamos de passagem. Enquanto estamos de passagem, também há um inimigo que não quer ver a nossa felicidade, que não quer nos ver amanhã alcançarmos a nossa vitória, e por isso investe bastante, não com os lares que vivem como eles querem, não. Ele está a investir contra os lares dos cristãos, sobretudo aqueles que a fé está a brilhar nas suas testas. São estas pessoas, são estes jovens, são estes papais que Satanás está a investir para destruir esses lares e assim fazer com que Cristo morra de balde na cruz. Eu espero que aqueles que estão preparados a casar nesse dia não devem evocar-se, não devem ouvir boatos, sobretudo boatos que vêm de bocas que não têm mais o Espírito Santo, que procuram interpretar esse momento de forma contrária. Não vai casar esse dia, não vai... Não. Quem casa esse dia está a honrar o casamento do seu dirigente. Ficará na história, significa que cada dia que ele pensar no seu casamento, já pensa no casamento, o primeiro casamento que fez com que essa família toda existisse. E quando ele pensar no casamento do seu dirigente, está a pensar imediatamente no seu casamento também que realizou neste mesmo período. Então, por isso que eu gostaria de retirar na cabeça de muita gente que estão a ouvir vozes. Não ouçam vozes, por favor. Ouçam uma única voz. Ouvir vozes é que fez com que hoje entrássemos neste grande dilema, neste castigo condenatório que leva gerações à morte, porque o homem, sobretudo a mulher, desobedeceu e ouviu vozes estranhas, deu ouvidos a vozes estranhas e colocou-nos nessa situação. Eu apelo a todos que temem a Deus que não deem ouvidos a vozes, mas dão ouvidos a Deus, a Cristo, vosso Senhor e Salvador, e ao Espírito Santo verdadeiro, para que, quando estão preparados para casar, neste dia, sobretudo, como temos feito ao longo dos anos, vão mesmo casar. Ninguém vos coloca qualquer termo que é pejorativo. Não. Devem ir, sim senhor, apresentar-se a Deus. E saibam que o casamento é realizado na presença de Deus. O pastor celebrante o faz por delegação. O autor do casamento é Deus. Naquele momento que estão diante do altar, vocês estão diante de Deus e do testemunho da terra. E o pastor, volta a dizer, o faz por delegação. Por isso o pastor também tem responsabilidade. Deve fazê-lo com muita espiritualidade, com muita responsabilidade, passo a redundância, para que, de facto, represente Deus, o autor do casamento, no sentido de que faça um trabalho exemplar, sem exagero, sem menos nem mais, mas fazer aquilo que dignifica aquele que é o criador do casamento. Então, quando assim fizermos o casamento, automaticamente entra neste manto espiritual de Deus, neste calor do Espírito Santo, e certamente que será um casal ou um casamento imbatível, inabalável. Não importará o momento, se há dinheiro, não há dinheiro, porque também hoje é outro problema. O dinheiro está a ser, digamos assim,
o veneno que está a minar o relacionamento dos casais. Eu espero que o dinheiro não seja o fator determinante para que haja amor. O amor é mesmo amor, não tem outra coisa. Quem ama a sua mulher, não importará se o momento é de dificuldades ou não. Quem reverencia, quem se submete ao seu marido, também não temerá passar alguma tempestade, porque sabe que Deus não os abandonará. Aliás, Paulo, no capítulo 13, aos Hebreus, no versículo 5, e eu vou citar, diz assim, versículo 5, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. O versículo 4 diz, venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aqui, meus amados, onde irei parar para também vos ouvir um pouco, a palavra é clara. Quando casamos, no nosso casamento, não pode haver terceira pessoa. Não pode haver um amigo que depois se transforma também em um marido, uma amiga que se transforma em mulher. Os que casam devem conservar o leito que é a cama. Na cama do casal não entra 3 pessoas, somente 2 pessoas. Infelizmente, nos últimos tempos também os casais cristãos estão a passar nesta vida, onde a traição entre eles, como já disse, que os casamentos cristãos estão a passar numa prova difícil, então aqueles que são fracos e fracas estão atraindo-se uns aos outros, manchando assim, digamos assim, aquilo que seria imaculada ou imaculado. E Deus está a dizer que o matrimônio deve ser respeitado, deve ser venerado. Ninguém pode sair para fora, arranjar uma terceira pessoa. E aqui outro elemento importante, também o mundo moderno incute que uma mulher pode ter amigo um homem. Não. Para andarem juntos, vamos sair com meu amigo, estamos a sair com meus amigos. Não, isso é carnal. Não pode existir naquilo que é de facto o lar cristão. Você ter amigo. Não, porque o homem não será amigo da mulher. Andarem juntos, porque vamos sair hoje, vamos com o meu amigo, vamos com os meus amigos. Não, tens que ir com as suas amigas. Também o marido tem de ir com os seus amigos. Não vou sair com a minha amiga. Não. Se isso está a acontecer, aí já há promiscuidade. Já está aí o adultério. O adultério já está a bater a porta. Eu, como vosso pastor e líder, digo, o casamento é algo a reverenciar, a respeitar. Não pode a mulher ter amigo, como acontece hoje. E saem, vão juntos, daqui para lá, juntos. Aí vai nascer um problema, vai vir problema, vai nascer tentação. E a Bíblia alerta que quando naquele lugar a tentação fala mais alto, você que tema, Deus não vai lá. Porque é passível de ser, digamos assim, tentado e cair. Não vai lá onde a tentação fala mais alto. Foge da tentação e ele fugirá de vocês. Por isso que ele disse que se tiver muito, ok. Se tiver pouco, alegrai-vos com isso. Porque ele sabe que vocês precisam e nunca vos deixará abandonados. Nunca vos deixará, digamos assim, numa situação que não conseguem superar. Só se vocês não estão a orar bem ou não sabem o que Deus quer de vocês. Aí sim, estarão numa situação dificílima que nunca sairão. Porque entre os dois, um ou a outra está a transgredir. E a vossa oração já não sobe como deveria subir, digo. Se quiser que a oração suba do casal, tem de haver entendimento no lar. Tem de haver compreensão. Isso Pedro disse na sua primeira carta, a epístola que ele escreve, a primeira, capítulo 3, versículo 7. Para a oração do casal subir é preciso que haja entendimento no lar. Sem isso, podemos ir muito na oração, no tabernáculo, aos domingos no culto ou na missa. O resultado tarda a chegar porque entre vocês não há entendimento. Quando casam, tornam uma única pessoa. Se um começa a trazer sujeira em casa, automaticamente a presença do Espírito Santo
fica ausente e aí a nossa oração já não sobe ao céu e a vida torna cada vez mais difícil. Você dirá, não, mas também conheço alguém que até anda mal, mas tem uma vida, digamos assim, que não dá até para falar. Ok, você não sabe que os ímpios também são dados tempo para poderem brilhar, mas depois o seu brilho se tornará, digamos assim, numa escuridão que será inacessível. Por isso, você não pode comparar qualquer pessoa que está nesse momento a caminhar mal ou a fazer a prostituição e aparentemente vive bem. Não está a viver bem. Está numa balança. Se não mudar, será como uma flor que será amanhã cortada e totalmente queimada e acabou. Por isso, minha caríssima filha, meu caríssimo filho, meu amado jovem que está para casar ou que já casou, tem de saber que estamos num momento em que a batalha é tão forte, sobretudo nos lares dos cristãos, e vivam no lar, não com base ao temor à lei, mas sobretudo com base no amor de Cristo. Sua Santidade, a questão do irmão José Lopes da Graça, como é que ficam estes casais? Casaram na igreja, depois separam-se e voltam à igreja com outros parceiros. São todos estes os problemas que levarão a própria igreja à justiça de Deus. Quando nós lemos o Gênesis, capítulo 2, versículo 18 até 24, onde paramos, ouvimos bem que deixará o homem, sua mãe e seu pai, e unir-se à sua mulher. Ambos serão uma só carne. E o que Deus uniu, vamos encontrar em São Mateus 19, versículo 6 a 9, homem nenhum pode separar. E se o homem foi onde foi extraído o osso ou a costela que fez com que se formasse uma mulher. E hoje você pega esta, deixa, pega outra, deixa. Será que isto é justo? Quantas costelas Deus tirou no homem para fazer as mulheres? Por isso, eu disse que os casamentos estão sob ataque e os cristãos devem orar bastante para que se evite esse tipo de situações. A única coisa, o único motivo que a Bíblia aceita que deve dar divórcio, se não houver perdão, é o adultério. Cristo disse que somente o adultério pode, sim senhor, abrir o caminho para o divórcio. Enquanto Moisés foi apertado e deu o direito ao divórcio, dar-lhe carta de divórcio na mão e deixá-la ir, Jesus Cristo volta outra vez na criação. Ele disse que não ouvistes que desde o princípio quem os criou, homem e mulher os criou, somente um homem, uma mulher. Significa voltar a casar não é uma, digamos assim, autorização de Deus, mas é uma deliberação, às vezes, que as igrejas encontram para poder superar esta ou aquela situação. Mas, na verdade, a igreja deveria voltar a ser dura para com a mulher, para com o homem, para que, quando casam, deve existir no seu lar o amor. E o amor implica também o respeito mútuo. Quando o marido não respeita a sua mulher, a igreja deve chamar esse homem para ser ensinado. 2, 3 vezes não houve, deve ser punido. Uma mulher que não respeita o seu marido, embora ter jurado na presença da igreja de Deus, e não respeita, hoje é chamada, amanhã é chamada, sempre continua a ser dura. Esta deve ser chamada de publicana, como diz as Escrituras, porque não ouve, não entende, não obedece ninguém. Não pode. E quem não obedece não pode ser membro da igreja. A igreja é para obedientes. Esse é outro elemento importante. Temos nas igrejas rebeldes. Não, o espírito de rebeldia não para o cristão. O cristão é alguém obediente. A rebelião fez com que hoje, volto a dizer, tivéssemos o problema que temos. A morte continua até hoje porque o homem rebelou-se. Então o cristão deve ter o cuidado, conter bastante o seu coração para que o espírito de rebeldia não se aposse nele. Então o casal deve ter cuidado, porque casar não é bom. Com quem estarás quando os mortos ressuscitarem? Lei, não com base ao temor da lei, mas sim com base ao amor. Viver esse casamento não com base ao temor da lei não leva com que muitos casais, que a essa altura já vivem milhões e milhões de problemas, acham não vamos viver no temor da lei, continuar aqui com os problemas em casa, melhor é separar. Eu disse que a lei serviu-nos como aio para nos levar a Cristo.
tendo chegado a Cristo, a lei deveria cessar. Se não cessa, até hoje, continua em cima da mesa a ser aplicada, é porque os homens e mulheres não se converteram, não mudaram de vida. Se mudassem, a igreja não podia mais falar da lei. Devia falar, sim, do amor somente, como o próprio Cristo pregou mais do amor do que das leis. Por isso, as reduziu as 10 em 2 só. Então, logo, o lar que vive por causa do medo da lei, se não vão nos punir, deixa eu ficar assim. Aí não há Deus, não há temor a Deus. Quem teme a Deus já não vive temendo a lei, mas sobretudo sua palavra que diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim ensinou Jesus Cristo. Por isso, meu caríssimo filho e diretor desta rádio, quem vive na sua casa, o casamento só vive porque estão a temer a lei, volto a dizer, aí Deus já não existe. Significa dizer, o Espírito Santo já se foi. Mas quando ainda são tementes a Deus, o que deve fazer é pedir-se perdão um ao outro e voltar a viver uma vida sã. E, aliás, o casamento não pode ser vivido de manhã até a tarde, até amanhã, sempre zangados. Não. A Bíblia diz que não pode deixar que o sol se ponha com a sua ira. Então não pode. Quando de manhã se zangaram, à tarde tem de haver alguém, ou é o marido ou a mulher, que procura, de facto, chamar a atenção do outro ou da outra para que encontre a harmonia. E nessa harmonia pedir perdão para que tudo se ultrapasse e não viver o dia todo, semana toda, irados, o marido vira para aqui, a mulher vira para lá. Se for assim, não vale a pena estar na igreja. Eu volto a dizer, a igreja não é um clube de amigos, não é uma empresa, a igreja não é uma ONG. A igreja é o caminho que Cristo criou com seu próprio sangue, com sofrimento, para que o homem que está na igreja convertido possa voltar outra vez no paraíso, possa voltar a encontrar, digamos assim, o repouso. Por isso, viver num lar só temendo a lei não vale a pena. Hoje mesmo deve mudar. Se alguém está a viver assim, deve mudar, pedirem perdão uns aos outros, pedem-se perdão, procura confessar um ao outro, o marido confessa ao marido, digo a mulher ao marido, e procure perdão. A ira, saibam que no dia do fim, volto a dizer o seguinte, quando Cristo vier na sua glória, não vai haver porque pastor fulano, estou aqui, não. Cada um terá que ser arrebatado segundo a sua preparação. E quem estiver errado, está cheio de problemas, ficará na terra. E se é assim, não vale a pena estar na igreja. Eu tenho tirado vários exemplos, jogadores, por exemplo, ontem a nossa seleção jogou com a Cabo Verde, a perder, depois vem ganhar, no princípio traz parece ira, mas no fim começaram a abraçar-se, a saudarem-se. Veja boxeiros, lutam até se partir as cabeças, mas no fim terminou quem ganhou, quem perdeu, e vão se abraçar. Como é que os cristãos vivem uma vida inteira irados? Isso me intriga bastante. Se vós que aprendeste, de facto, a palavra amor, perdão, que Cristo utilizou na cruz, ainda tem essa capacidade de guardar uma ira durante um ano, 2 anos, 3 anos, eu ando irado, não posso. Não. Penso que esta não é a boa maneira de ser cristão. O casal cristão, deve saber perdoar-se. O marido, sobretudo, deve ter iniciativas. Às vezes a mulher que ficou embirrada, zangada, o marido tem que ter iniciativa. Utilizar uma palavra sarcástica, uso esse termo, para tentar aproximar a mulher junto de si e orar e ultrapassar o problema, porque vão sempre existir, mas devem ser sempre fortes em vencer o maligno quando começa a implantar este ovo onde a víbora pode ser, digamos assim, descascada. Vou começar primeiro a responder a pergunta do primeiro ouvinte, que diz que um não sabe orar, somente um é que sabe como fazer, como vencer isso. A Bíblia diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, podes ler, filho? 2 Coríntios 6, versículo 14. 6:14. Até 15 podes parar. Assim diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 14.
não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o descrente? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Muito bem. Aqui está o meu caríssimo filho que perguntou sobre a questão da oração. Um sabe orar e o outro, a outra não. O problema começa quando vocês estão a namorar, quando estão a conhecer-se. É ali onde devem ter o cuidado, para que não entre num jugo desigual. Se você é cristão e acredita em Cristo e em Deus, na hora em que vai procurar uma namorada para ser a sua noiva e depois vai ser a sua esposa, ou vai procurar ou encontrar o namorado para ser amanhã o teu noivo e depois vai ser o esposo, é ali onde tudo deve ser já visto de forma minuciosa. Se no momento em que conversam, você esconde o que você é, não apresenta a sua identidade real em Cristo, e depois, quando chegar em casa, quer apresentar uma identidade real em Cristo que você acredita, certamente que a outra parte pode apresentar resistência. Por isso, quando vai numa loja comprar o sapato, você sabe que eu visto 42, vai lá, pega 42, e também hoje existem 42 diferentes, da América é diferente da América do Sul, da Europa. Então, veja bem. Aí tem um sítio onde você tem que sentar e te dá um sapato com uma calçadeira para poder aprender, digamos, colocar no pé e experimentar. Se experimentar está a apertar, não vale a pena, não insista. E dizer, não, vou só levar, depois de andar 2 quilômetros vai abrir. Não vai abrir. Se abrir o pé, vai ficar inchado. Por isso, é na hora em que estão se conhecer que deve haver esta inteligência, sabedoria, para apresentar que você gosta, o que ela gosta, o que não gosta, para que ao se juntar amanhã não venham a acontecer as situações que acabou de citar, que um gosta de orar, a outra não, e depois entra conflito, eu oro, você não ora. Então você fez tudo errado na hora da escolha. Escolha melhor. Quando tenho ensinado sobre os casais, tenho dito, é preciso não só ir na beleza. Viu a cara e diz, ok, tá bom, é bonita. Não. Este amor à primeira vista, como dizem, não é amor. O amor é preciso, sobretudo quem quer casar, é preciso tempo. É preciso olhar, acompanhar, conhecer a família, a casa onde ela mora, porque na rua pode ser uma coisa, em casa pode ser outra, e sabe o que existe hoje, né? Ouvi um termo que diz que lodo, mete lodo na cara, ficou amarela e tal, e quando tomar banho, o lodo saiu, você assusta. A pessoa tem de ir de manhã na casa dele para ver quando não meteu ainda lodo, como que ele é. Então, transporto esta minha fala naquilo que estou aqui a explicar. O casamento é um dia, mas o matrimônio é para sempre. Então, é por isso que é preciso olhar bastante, ter atenção, conversar muito, para apresentar aquilo que você gosta, não gosta, e ele também. Se achar que os pontos diferentes que vos diferenciam são poucos, mas há mais pontos que coincidem, aí sim pode, porque certamente que irão conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, ultrapassar. Mas os pontos discordantes são a maioria. Os pontos concordantes são da menor percentagem, não vale a pena insistir. O outro pergunta... Como um casal pode ultrapassar o espiritismo e uma mulher que não ora, mas acha que sabe tudo de espiritualidade? Muito bem. Ninguém pode conhecer tudo do Espírito Santo se não ora. Vou começar ali. A oração é a chave que liga o homem a Deus.
Como uma pessoa que não ora, nem sabe orar, e pode considerar-se conhecer as coisas do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa de Deus. Somente se liga a Ele aquele que, de facto, vive segundo os propósitos de Deus, que consistem em orar bastante, viver uma vida consagrada. E por isso, ninguém, infelizmente, temos hoje esse tipo de situações de pessoas que acham que sabem tudo, mesmo não respeitando a Deus, não temendo a Deus, diz que sabe tudo. Não, é preciso reconsiderar a posição dessa pessoa, dessa querida filha, e reconhecer que só será de facto sábia em termos espirituais se ela amar a oração. Se não ama a oração, qualquer tipo de interpretação que dar ao Espírito, não ao Espírito Santo, é Espiritismo. E o Espiritismo não é o Espírito Santo de Deus. O Espiritismo vem do demônio. Então, o Espiritismo não pode levar a pessoa à salvação. Por isso, o melhor mesmo é abraçar a oração, aceitar o louvor, aceitar e fazer aquilo que Deus gosta, guardar os mandamentos, as suas leis, para que se possa conectar ao Espírito Santo. Então, quando assim fizer, de facto, estará a dizer que conhece o Espírito Santo, porque teme aquilo que Deus ordenou. Como vencer o Espiritismo? É com oração. Distanciar-se de todas as obras malignas que pode criar, digamos assim, distanciamento entre você e o seu Deus. Tudo que é nocivo, tudo que é pecaminoso, que sabe que te afasta do seu Deus, o melhor é deixar. É deixar e procurar uma vida consagrada, uma vida que é entregue a Deus, que se vive com temor. Esta é a resposta. Por isso, dizer que conhece o Espírito Santo, mas não ora, não é verdade, porque o Espírito Santo é santo. Só é conhecido por aqueles que ele se revela. Se revela como? Quando tememos, quando nos entregamos, quando nos consagramos. Aliás, Jesus Cristo disse que se vocês me amam, farão o que eu vos mando. E então meu Pai e eu, leio ainda São João 14, 22. São João 14, 22. 14, 22. Assim diz: Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ouviu? Guardar a minha palavra. Jesus ensinou seus discípulos a orar. Não é assim? Sim. Pois, então é preciso que a minha filha ou a mamã retroceda um pouco para trás e reconhecer que essa posição está errada, não vem de Deus, busca a posição de Deus. Toda pessoa pode errar, pode pecar, é normal que peque. Não digo normal que deve fazer, mas acontece no ser humano. Mas agora, permanecer no pecado todos os dias, então aí já é preciso muita oração e jejum para que se possa safar, senão vai para o inferno. Minha caríssima filha, o amor é como uma árvore plantada que precisa sempre ser tratada, essa árvore. Se precisar adubo, temos que colocar adubo, água temos que regar sempre, para que a árvore possa crescer bem e dar frutos, ou dar-nos as flores que queremos. Também o amor entre o casal é isso. Há um momento em que a terra seca e precisa de água. E se não regarmos, a árvore acabará de secar. E por isso o meu conselho, o amor deve ser renovado de várias maneiras, mas sobretudo naquilo que é a forma de conversa que tem tido. É preciso conversar, é preciso que o casal seja aberto. Quando um casal não conversa, um tem um problema, guarda, segreda no coração, esse casal não agradará primeiro ao Espírito Santo, nem ao próprio Cristo, nem a Deus. Por isso, o homem tem, digamos assim, o raciocínio lógico, porque ele tem o intelecto que lhe permite criar o pensamento, as ideias, o raciocínio lógico, e por isso que é preciso que a pessoa conversa, não se pode segredar.
até Deus que conhece tudo, mas precisa que o homem fala, a mulher fala, pede, pedis-vos será dado, batei. Então você sabe que eu estou a passar mal, mas ele quer que eu peça. E isso também tem de haver no nosso casamento. Tem de haver abertura, tem de haver uma conversa aberta. Se alguma coisa não gostaste, fala no outro, na outra, para que você possa corrigir. E o que temos que procurar ensinar de forma contínua é que haja paciência no amor. No lar tem de haver paciência. Sem paciência não há lar que perdura, meus queridos. Não há lar de mil maravilhas, todos os dias é sorrir, ainda que tenha muito dinheiro, sempre haverá problemas. Mas a única coisa que sustenta o matrimônio é, de facto, a paciência. Onde a paciência existe o perdão, está também ao mesmo tempo aquela capacidade de engolir e depois, na hora própria, poder dizer não, naquele momento fizesse aquilo, eu não gostei, por isso fiquei assim. Então, o amor também é renovado nesse sentido. Outra forma de renovar o amor é também a forma como se tratam. O marido não pode dizer que já me casei, agora vou andar com o cabelo despenteado, dentes podres, vou andar como que eu quiser, porque estou casado consigo. Não, o amor também vai murchar, porque o amor também vem através de olhar. O que o olho vê, o coração gosta. Então, também, o homem, não somente obrigar a mulher, também vamos procurar apresentar-se bem, tratar-se bem. E a mulher ainda muito mais, por ser a flor, por ser ela a glória do marido, a glória do homem. Deve preparar-se. Tem que dizer, hoje vamos vestir assim. Quando meu marido chegar, vai me encontrar desta forma. Quando abrir a porta, vai me ver bem preparada. Isso também atrai o coração do marido. O amor, ainda que estava para esfriar, imediatamente toma temperatura e volta no seu lugar. Então é preciso criar esses elementos todos. A casa, preparar bem às vezes a casa, surpreender o marido quando sai e volta e encontra a casa muito bem preparada, muito bem arrumada, que cheira bem. Quando abre a porta do quarto, vê o quarto bem arrumadinho, a cama bem tratada. Isso também faz com que o amor, ainda que estava para se esfriar, volte. E o outro é conversar bastante. O casal que só se encontra às meia-noites também terá dificuldade de ter amor sincero ou verdadeiro, porque o amor também vem conversando, olhando-se cara a cara. Este elemento que hoje também veio no mundo, que são as tecnologias de comunicação, telefones, iPads, o resto, que as pessoas ficam mais presos nisso, ninguém quer olhar na casa do outro, na cara, digo, do outro ou da outra. Quando não se olhamos, não nos vimos, também o amor se esfria. É preciso também que o homem e a sua mulher sintam aquele toque de olhar, porque o olhar transmite muita coisa. Pai, há situações em que acontecem que o marido e mulher na cama, cada um está com o telefone de um outro lado da cama. Isso é proibido para o casal cristão, e domingo vais ouvir. É proibido. O telefone, quando já estamos na cama, tem de ficar longe, para que os dois possam conversar, possam conectar-se, porque já disse que uma boa conversa faz com que possamos comer a galinha que estava guardada. Mas se não tiver uma boa conversa, certamente que não vamos comer a galinha. Então é preciso que o casal converse na hora da verdade, deixe o telefone longe, para que não haja incômodos, para que possam se olhar um ao outro. E aí também digo ao homem, volto a dizer, não pode ser, não, é só a mulher que tem que se preparar. Você também, na hora de dormir, tem que se preparar bem. Vista uma coisa boa, que faz com que o teu marido, digo, a tua mulher, veja o teu corpo. Não toda hora amarrado com gravata e casaco, e quando chega a hora já entrou debaixo do cobertor. Não. Qualquer doutrina que ensinar de outra forma, essa doutrina é destrutiva. O marido também precisa apresentar o seu peito à sua mulher, ver o seu peito. É importante. É importante para que ela, vendo-te, possa também, digamos assim, ser ativada e recender o amor. Como também a mulher. A mulher também não pode dizer que não, passei o dia mesmo a cheirar com o cheiro do que onde andei, vou dormir assim. Não vai trazer o amor, vai trazer dissabores. É preciso preparar-se bem, usar uma camiseta de noite boa, que atrai o teu marido a olhar em ti. Porque durante o dia viu muitas mulheres lá na rua, mas quando entra em casa encontra a mulher bem preparadinha,
Então, certamente que o seu coração vai acender fogo e vai, digamos assim, repor o amor que estava para esfriar. E a mulher, eu aprendi, a mulher não envelhece. Terão que ouvir hoje, a mulher não envelhece. Basta tratar-lhe bem, basta dar-lhe o amor, a mulher nunca envelhece. Mesmo 50 anos continua a cozinhar fungo. Vamos à outra questão da irmã Helena. Qual método usar para ultrapassar problemas financeiros? Muito bem. Eu já disse que os casais estão a passar num teste ácido neste mundo moderno, onde o dinheiro, de facto, é o fator determinante para que possamos ter felicidade em casa, tem de haver o dinheiro, mas o casal que vive segundo a doutrina de Cristo deve entender que o dinheiro, como já li Hebreus 13, 4 a 5, não podemos, digamos assim, destruir nosso casamento por causa do dinheiro. O dinheiro vem e vai, mas o amor deve permanecer. Um casal que só vive bem quando há dinheiro, não há amor. Significa que esse amor só está aí porque há dinheiro. O dia que o dinheiro ir embora, ele também vai embora. É por isso que quando estão a noivar, não deve colocar o dinheiro à frente. Quando vê já logo na noivação a mulher ou a noiva, que será amanhã a mulher, só gosta de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se quiser desistir, desista, meu filho. Porque o dinheiro podemos ter hoje, não tê-lo amanhã. E se o gosto é só pelo dinheiro, deixa, meu filho, não vale a pena, porque amanhã pode viver de sabores. O casal tem de entender que o dinheiro, sim senhor, é que resolve os problemas, mas também o dinheiro é a fonte de todos os males. Se o temos, agradeçamos a Deus. Se não temos, vamos orar e trabalhar para termos aquilo que é nosso. Nunca olhar naquilo que é do vizinho ou da vizinha. Só tu tem isso, nós não temos aquilo. Não. Cada um tem o seu dom que recebeu de Deus. Vamos viver na medida das nossas capacidades e das lutas que temos feito. Se o outro, a outra vai no mercado, compra aquele peixe grande, e eu compro apenas o carapau, é esse carapau que eu tenho que levar na minha casa sem qualquer problema. Um dia também o sol poderá, digamos assim, nascer para mim. Então, quem vive nessa esperança, quem confia neste Cristo, nunca será envergonhado. Vamos agora à questão do irmão Menakwanzambe, ele que coloca: quando há traição, é traído, mas na hora da resolução a pessoa que traiu também tem de ter opinião, só assim é que há resolução. Já disse que o facto de sermos responsáveis da igreja não significa termos já um livro ou um passaporte verde para o reino de Deus. Não, eu tenho falado de forma clara e aberta, porque conheço o que eu digo. Quanto mais responsabilidade tivermos sobre os outros, mais perigo estamos a atravessar. Qualquer, digamos assim, sentença mal dada, seremos julgados. E como o arrebatamento não precisará ainda aviso, mas que cada um sentirá no seu corpo aquele arrepio do Espírito Santo e vai ao encontro do Senhor, você que já estava com tantos problemas, resolveu tantos problemas na igreja e condenou que não devia condenar, libertou que não devia libertar, então você vai ficar aqui. Vão dizer, pô, o nosso pastor ficou porque ele está cheio de problemas, praticou injustiça. Quando há adultério, lê ainda 19 São Mateus, quando Cristo é questionado pelos fariseus, começa no versículo 1 até o versículo 9, vais ouvir o que ele diz. São Mateus 19, 1. 9. Assim diz a palavra. Acerca do divórcio é o título. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e, dirigindo-se aos confins da Judeia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, testando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem.
Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Muito bem. Amém. Aí está. Quando a igreja ou o conselho dos velhos, que são os anciãos da igreja, não tiver o máximo de cuidado, sobretudo orarem sempre antes de tratar qualquer assunto, antes de sair da sua casa para a reunião, deve orar no seu próprio quarto para pedir a orientação do Espírito Santo, para que na reunião onde vais não intervenha em assuntos que podem prejudicar-te na sua própria caminhada da fé, para que Deus te ilumine a ser, digamos assim, sábio para qualquer opinião que vais poder dar na reunião. Por isso que Jesus disse, e bem, quando há adultério confirmado, tem de haver confirmação, tem de haver provas, porque também há homens que querem deixar uma mulher e inventam que a mulher adulterou, enquanto que não. Tem de haver provas. Se há provas irrefutáveis, não é preciso que haja mais, digamos assim, essa carta. Não é necessário. O adultério é o motivo que foi, digamos assim, declarado na Bíblia que pode dar separação. Então, quando a prova está aí, há testemunhos que confirmam o adultério, não precisa mais. Até porque quem adulterou tem vergonha de ir à igreja, de ir mais depor. Não vai. Então, para que continuar a dar volta? Se o caso, o facto é real, não há mentira, então a igreja só tem o direito de usar os estatutos que orientam a igreja e a própria Bíblia, que já falou e muito bem claro, Jesus Cristo é o verdadeiro estatuto da igreja, então toma a medida que tem que tomar. Não precisa mais tantas reuniões. Eu tenho dito, quando a prova está aí, tudo está aí, para que mais tantas reuniões? Para quê? Ore a Deus e Deus dará orientação e toma a decisão. Acabou. Mas agora, se existir, digamos assim, dúvidas, não devem tomar decisão naquele momento. Deixem o assunto, que leva os dias que levar, até que a verdade vai vir ao de cima. Ouviu o meu filho, Mena Kwanzama. Essa questão juntamos com a do irmão Lopes da Graça, que diz que quando o membro não tem uma categoria, o assunto é tratado de uma forma, mas quando tem já uma outra categoria, também é tratado de outra. Esta situação é antiga, por isso a Bíblia relata no São Tiago, capítulo 2, sobre a dissensão das pessoas que entram na igreja. Uns são elevados para os lugares mais bem requintados, nas cadeiras mais bonitas. Os outros ficam por ali longe. Não aproxima, fica ali. Enquanto que há uma cadeira vazia, não pode sentar porque não vê a pessoa mais importante do culto. Então ele está a dizer, vamos lá, capítulo 2, São Tiago, capítulo 2. Vais ouvir, começa o versículo 1 mesmo. São Tiago, capítulo 2. Começa no versículo 1. No versículo 1. Assim diz a palavra, tem como título: condena-se o fazer distinção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com parcialidade. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino
que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Amém. Amém. A Bíblia é tão completa, parece que tudo é escrito agorinha. Quando estamos na reunião da igreja, devemos ser parciais. Não importa o grau ou a categoria deste ou daquele, mas olharmos naquilo que ele fez. Se o que ele fez é justo, ok, merece aprovação. Se fez aquilo que não é justo, não importa se é filho de quem, se quem ele é, mas a medida que tomaram para aquele filho do Zé Ninguém, que não tem ninguém, deve ser a mesma com esse filho do fulano ou senhor Beltrano. Infelizmente, a natureza humana ainda captura a própria igreja, porque a igreja é dirigida por homens pecadores, e muitas vezes cai nesta armadilha de fazer dissensão, separar a pessoa, de olhar a pessoa naquilo que apresenta ser e não olhar-lhe como ser humano igual aos outros. Por isso a Bíblia pergunta, vocês quando fazem isso, estão a fazer já uma separação, tornaram juízes a julgar as pessoas dentro da igreja, quem não tem nada fica ali, quem tem passa para aqui, e assim sucessivamente. As igrejas cometem esse tipo de erro. E eu espero que esta conversa que estamos a ter hoje, dia 22 de agosto, dia das famílias, tucuístas sobretudo, entre no coração de muitos, tanto responsáveis, pastores ou não, para que, se calhar, meus filhos e filhas estão a perguntar hoje, o Espírito Santo colocou-lhes essas palavras para o nosso ensino também nós, para nos despertarem daquilo que temos, se calhar, feito de forma errada. Há decisões que se tomam, às vezes, nas igrejas, que são tomadas, são totalmente erradas. Mas nós tomamos e tudo acabou. E prejudicamos este ou aquele, porque este tem mais prestígio, tem mais, pode dar, aquele não tem nada para dar. Não, a igreja não pode ser constituída assim. Mesmo na minha própria igreja, vocês têm visto as cadeiras verdes. Muitas vezes ficam sem ninguém. Sem ninguém. E há gente que ficam aqui fora sem cadeira. Porque queremos que alguém sente ali que tem nome, que tem algum estatuto social. Não. Devemos, estou a dizer, sei que estão a me ouvir todos, temos que deixar isso, senão passaremos por julgamento. Esse indivíduo chega às 12 menos um quarto, mas a cadeira verde é guardada, é reservada, até se calhar um protocolo que já fica lá, a olhar nessa cadeira, para alguém que vai vir às 11h45. E quem chegou às 8 horas, fica lá fora, não tem lugar. Isso vai nos condenar, meus amados. E quem vai à igreja deveria primeiro baixar-se também. Outro elemento é levar na igreja o nosso estatuto quo. Eu sou isso, na igreja tem que ser tratado conforme eu sou na sociedade. Sim, se for assim, não vale a pena ir à igreja. Quem vai à igreja deve primeiro humilhar-se, baixar-se, porque vai não adorar um homem, vai adorar o Senhor da vida, que não tem, digamos assim, qualquer limitação em tomar medida quem é que ele quiser tomar. Por isso, nós, a igreja, primeiro devemos ser os primeiros a aprender com esta pergunta que nos foi feita agora, com esta colocação que é feita, de que temos de ser totalmente imparciais. A resolução dos problemas, de acordo com aquilo que a pessoa fez, tem de ser também de acordo com o seu castigo ou punição ou repreensão. Vamos agora a mais questões para terminar mesmo, já são 22h03. Vamos fechar aqui com 3 questões e tem aqui uma amado pai que é insistente a partir das redes sociais. A irmã Adelaide Tavares pergunta: é possível, pai, um casal que após o casamento em uma outra igreja e depois de se converter-se à nossa igreja, renovar os votos com a presença de um pastor? Essa é a questão da nossa irmã Adelaide. E a última é do irmão Agnelo Kisanga, que diz: gostaria que o pai deixasse uma mensagem para os familiares que interferem no casamento. E a outra questão é como um casal deve permanecer firme, mesmo não recebendo o filho que tanto almejam. Muito bem. É possível quem casou numa outra igreja depois vir na outra igreja para pedir bênção. Nós tivemos esse caso ainda este ano mesmo, penso que este mês.
que tivemos alguém que achou que, bem, estou a completar um tempo tão importante do meu casamento, mas estou fora da minha localidade, da minha terra. E nessa igreja onde tenho vindo algumas vezes orar e participar em oração, quero que me apresento à igreja e a Deus para agradecer esta dádiva. Não, a igreja não deve negar. E aquilo me leva a dizer outra coisa. Nós, como pastores, por exemplo, vamos numa localidade onde encontramos alguém que morreu, da igreja Y ou Beltrano. E a família tomou conhecimento que chegou um pastor da igreja tocuista, por exemplo, e diz, olha, o nosso irmão, ou cunhado, ou primo, ou tio, foi sempre um fiel da igreja. Só que, infelizmente, aqui onde estamos, a nossa igreja não existe. Será que não pode fazer oração para que o nosso irmão, nosso tio, possa ser, digamos, despedido com oração? Pertence à igreja SIG, ele não tem qualquer problema com a sua igreja, não transgrediu a lei. Só que morreu aqui, e aqui não existe nem padre, nem pastor, nem qualquer pessoa para fazer isso. Você sim tem de aceitar fazer oração para essa pessoa. Tem de aceitar, não pode negar. Porque ele é fiel de Cristo. Essa denominação que temos aqui, tantas denominações, temos de entender que só tem um Senhor. Eu costumo dizer assim, ninguém pode intitular-se dono da igreja. Ninguém. Quem assim o faz não é renascido ainda que seja líder. Um líder tem de temer a Deus e a Cristo, dono da igreja. Se quiser ter sua própria organização social, uma ONG, uma congregação qualquer, pode, sim, senhor. Mas se quiser ter igreja, ser responsável de uma igreja, tem de conhecer que a igreja tem um dono. E você não pode criar barreiras, separar as pessoas, porque você da igreja não entra na minha, porque isso, aquilo. Não. Uma pessoa, por exemplo, nessas condições, sim, o pastor, já que ele veio temendo a Deus, não as paredes, nem denominação, mas temendo a Deus, com as provas irrefutáveis que ele casou, e chegou no momento que ele precisa que ele faça uma oração. Nós estamos a fazer oração. Aliás, a missão do pastor é orar e orar. A questão da irmã é renovação de votos depois deles se converterem também, pai. Eram de uma igreja onde casaram, depois se convertem, por exemplo, na igreja tocuista e querem fazer renovação de votos, como se querem ser novamente batizados. O casamento se realiza num só dia, um só momento, como o batismo. Nós, na igreja tocuista, a doutrina que nós ensinamos, por exemplo, sobre o batismo, todo batismo que é feito com água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não em nome do Maquengo, esse batismo vale. Como o casamento que é feito numa igreja cristã, em nome de Deus, o casamento vale. Então, se vir a nossa igreja quiser mais renovar, não. Só aquilo que eu disse, por exemplo, já está há um tempo, o casamento, 25 anos, por exemplo, são bodas de quê, como dizem? Bodas de ouro, de prata, bodas de ouro. Prata, não, ouro. Nós lá onde casamos já não temos relação. Queremos que Deus Pai abençoe o nosso casamento hoje na presença dele. Nos apresentamos por ter guardado esse período todo. E aí sim a igreja pode fazer oração. Amado Pai, são já 22h08, assim mesmo já a terminar. As duas últimas questões eram os casais que não têm filho até instantes, estão a almejar filho, mas continuam. Como é que podem permanecer firmes? E quando a família interfere nessas situações? Muito bem. Os filhos são simplesmente o fruto do nosso amor. E os filhos são, digamos assim, disse o salmista 127, vê aí o versículo 3. Os filhos é uma herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Salmos 127, versículo 3. Tem como título Segurança, prosperidade e fecundidade vem só de Deus. Verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Muito bem. Então, se são herança do Senhor, e o Senhor não nos deu filhos no nosso ventre, então temos que agradecer, porque também existem muitos filhos por aí que não têm mães. Deus é tão inteligente, se conhecêssemos Deus como Ele opera, não teríamos cometido pecados. Há filhos por ali que não têm mãe, que precisam ter uma mãe e um pai.
receba aquele filho, será vosso filho, aquele filho, cria. Para além de ter a promessa de ter ainda muitos filhos, segundo Isaías 54, que diz que você que não tem filhos, canta e fica ali, porque os seus filhos virão, até alarga a sua tenda. É uma promessa profética. Então, significa dizer que o casamento não pode entrar, digamos assim, em soluços, solavancos, só porque não há filhos, não. Onde há amor, tudo se supera. Eu aqui na igreja, hoje, as pessoas não gostam de ouvir que, por exemplo, dizer, não, você não vai ter filhos, ou só vai ter um, por exemplo, porque o que Deus Pai deu para ti, tem que se contentar com isso. As pessoas não gostam, querem ouvir falsas promessas, falsas expectativas, e eu não sou disso. Aquilo que Deus me mostra, eu digo, não, você vai ter só um ou dois. Se quiser ouvir, é isso. Ou não vai ter nada, mas procurem um dia ter um filho. Há uma mulher que morreu por ali, um papai deixou filhos, e eles precisam uma mãe, se calhar é você que precisa criar aquele filho, e ser seu filho. Então tem de ouvir, tem de obedecer. Tudo que vem dele, nós apenas devemos agradecer. Se não nos deu filho, sabe por que não nos deu? E por isso também, para que evitemos os erros, devemos ter a prudência. Jesus Cristo disse, ensinou, sedes prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Significa dizer que na hora, quando estamos também a escolher a mulher, temos também que prever certas situações que podemos nós, pela luz que Deus Pai nos deu como homens, porque nos criou sem mais semelhança, somos miniatura de Deus, devemos olhar bem. Eu quero casar com esse homem. Esse homem aqui, será que está mesmo bom esse? Vamos fazer teste. Fazer teste médico não é pecado, como alguns interpretavam. Não. É simplesmente confirmar e ter a segurança. Depois de fazer teste médico e amanhã não tiver filho, você fizesse a sua parte. Mas não fez nada. Você só foi, embora sabia, às vezes, com dúvida, que parece que aqui não vai sair filho aqui. Mas você está a ir só. Quer tentar a Deus. Aquilo que você já sabe, não procure mais que Deus resolva. Já viu o buraco? Não, vamos cair porque Deus vai fazer voar. Vai cair lá. Aquilo que não viste, sim, Ele fará tudo que você não cai. Mas você já viu, te mostrou, está aí à frente, é melhor fugir. Entendeu? Sim. Entenderam todos que tinham esse problema. Agora, se acontece de forma brusca, não tivemos filho, temos que agradecer. Eu vou tirar exemplo do meu querido, e até era como filho, como afiliado, o ancião, hoje que demos o nome da igreja do Kwanza Norte, o Armando Jorge, viveu com a mamã Rebeca, não tiveram filhos, mas eram filhos da lá de casa, filhos próximos, não tiveram. Então, por quê? Vai dizer que eles se montou com Deus não lhe ouve? Não, essa é a graça que deu a eles. Fiquem assim. E criaram tanta gente na casa deles. Amado Pai, sobre domingo, há irmãos na rede social a dizer: esses dias ninguém me para nas cadeiras verdes. Então, gostaria aqui um apelo do Pai com relação a obedecerem os protocolos a respeito dessa questão. Ok. Cadeiras verdes. Meu querido filho e ouvintes, eu, às vezes, passo noites inteiras sem dormir, quando penso aquilo que queremos ser e aquilo que é o reino de Deus. Nós queremos na Terra viver uma vida de autoritarismo, de aparecermos, de sermos vistos, de sermos batidos palmas de torta direita, de sermos nós que ficamos na linha de frente, os que estão na linha, como se diz, nos lugares cimeiros. Minha vida, não sei se estamos a perder tempo na igreja ou nos salvaremos. Nas igrejas há lutas, há conflitos, só porque não sentou naquela cadeira. Eu sou isso, não sou aquilo, e depois tal. Então, as igrejas, às vezes, para evitar os conflitos, porque eles querem ir em paz, então dispensam estes lugares. Senão, o lugar só que deveria ser dispensado, o altar. E outro lugar que pode ser dispensado dos pastores que estão da proa e tal. Mas também este deve saber que a hora do culto é 10 horas. Se até 10 horas, 11 não chega, o lugar será ocupado. Mas, volto a dizer, o temor de evitar conflitos na igreja faz com que também caiamos em erros e em pecado condenatório.
Por isso, meu filho que diz que vai sentar na cadeira verde, infelizmente, essas linhas foram traçadas e colocadas. As cadeiras verdes, temos bispos auxiliares, que aí ficam, temos alguns responsáveis que aí ficam, também agora já há esse conflito de todo mundo querer ficar ali. Um dia, quando assustar, tirei todas as cadeiras verdes e fica bancos, por causa desse tipo de situações. A honra que demos aos nossos responsáveis deve ser entendida como honra pelo cargo, pela função ou cargo que exercem, mas saibam que essa honra não é das pessoas. Se perder esse cargo, a honra vai embora. Eu penso, volto a dizer assim, aprendemos a andarmos de forma protegida, à direita e à esquerda e tal. Não porque te amam, você não. Tudo estão a fazer por causa do seu cargo. Seu cargo desaparecer, também desaparecem todos. É minuto, desaparece. Então, devemos compreender que somos criaturas de Deus iguais aos outros. Se Deus nos colocou numa determinada posição, devemos exercer essa função com cuidado, honestidade e humildade. Então, cadeiras verdes, meu filho, não vai só ainda, para o protocolo não te apurar, né? Foi já distinguido esse lugar para os responsáveis, só que a orientação é esta, volto a dizer. O responsável deve entrar na igreja na hora do culto. Quando o responsável entra depois do Rei dos Céus, depois 11 horas está a entrar, 10h40, não é responsável, não respeita a sua categoria, então não vale a pena. Não vale a pena. Então vale aceitar um jovem responsável, senta aí. Quando chegar não tem lugar. Próximo dia vai ter juízo. Amado Pai, está terminada aqui mesmo só deixar o tempo para a oração e aqui pede-se muita oração para os casais neste momento difícil. É verdade, os casais estão passando um teste muito difícil, ácido, que meus filhos têm força para aguentar e aguentarão certamente. Então preparemos para a oração desta noite, para os casais, para aqueles que querem casar, para as famílias também. Eterno Pai, aquele que criou o homem segundo a sua semelhança e imagem. Estamos aqui nesse dia a recordar o dia do casamento do seu servo que fez com que essa família toda hoje existisse. Por isso peço nesta noite, enquanto o mundo moderno está a atravessar momentos difíceis, onde os casamentos, sobretudo cristãos, estão a passar em testes muito complexos e muito sucumbem logo. Pai Santo, peço-lhe que possa dar força, sobretudo sabedoria, a todos que casam, que estão já casados, que vão casar, para que entrem nesta empreitada com sabedoria, que tenham olhos de ver, para saber com quem se juntar, para que ao se juntarem, sejam de facto um casal alegre, um casal que podem sempre superar dificuldades. Sei que dificuldades nunca faltarão, porque Cristo disse: digo-vos que na terra tereis dificuldades, tereis provações, tereis problemas, mas eu venci o mundo. Essa palavra vence o mundo, seja para todo o casal, todo aquele que hoje está a ouvir essa palavra, esta mensagem para você. Cristo venceu o mundo, venceu dificuldades enormes, você também que confia nele e em Deus, vencerá certamente todas as dificuldades. Peço-lhe também que não abra a porta nem a janela para que o demônio se adentre na sua casa. Quando você vai andando torta à direita, fazendo aquilo que não agrada a Deus, certamente estás a abrir a porta e a janela para que o diabo possa entrar. A conversa da sua casa, ó filho, peço que esteja somente para ti. Ó Deus Pai, conceda prudência a toda mulher e a todo homem, para que a conversa da sua casa não leve fora, para que o inimigo não aproveite essa fragilidade e operar na sua casa e destruir esse casamento. Porque sem casamentos fortes e firmes, não teremos uma igreja firme, não teremos uma sociedade firme, teremos filhos totalmente vândalos, não haverá famílias estruturadas. Somente com famílias totalmente entregues nas suas mãos, teremos uma igreja forte e firme, que te alegra, que te louva, mas também uma comunidade de pessoas que sabem de facto viver em comunhão com eles próprios e consigo, que és o Criador. Por isso, Pai Santo, pedimos hoje que ajude os casais que têm problemas financeiros, que estão a viver momentos difíceis e às vezes não conseguem se entender porque não há dinheiro. Dá-lhes, ó Pai, o espírito de mansidão e esperança inabalável
e que lutem e abra as portas para que possam encontrar aquilo que preparou para eles. Porque tu és aquele que guiou Israel 40 anos no deserto. Não comeram, não venderam, não plantaram, não compraram, mas, ó Pai, tu os criaste. Nem mesmo suas roupas se rasgaram, nem seus pés se inflamaram, nem suas sandálias também se rasgaram. E tu és o mesmo até hoje. Então caminha com seus filhos, com suas filhas, nesse momento de dificuldades, para que consigam sempre encontrar algo, que ninguém mora porque não tem comida, que ninguém durma fora porque não tem casa. Pai Santo, tu és o provedor de todas as coisas, sobretudo daqueles que te temem. Dá-lhes a capacidade de vencer e que amanhã possam glorificar o seu nome. Isso pedimos em teu nome que me deste, que assim seja. Amém.